Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Vamos agora falar sobre a importância da assinatura de duas testemunhas no contrato. E nesse momento é importante lembrar que o processo judicial tem duas fases, que nós chamamos de fase de conhecimento e fase de execução. Tudo isso é muito importante para que você entenda a importância da assinatura de duas testemunhas. No nosso curso, como você sabe, nós não apenas falamos para você que deve ter, mas nós fazemos você entender. E olha só que interessante. Então, nós temos a fase de conhecimento, como nós falamos, e nós temos também a fase de execução. O que vai separar essas fases é justamente a sentença, a decisão judicial de primeira instância, de primeiro grau, ok? Então, a fase de conhecimento vem a sentença. Essa fase de conhecimento, eu coloquei duas espadas ali, porque ela significa autor e réu, requerente e requerido, enfim, brigando ali acerca de um direito. Um dizendo eu tenho direito, o outro dizendo você não tem direito, e tem uma discussão ali quem tem direito e quem não tem. E essa fase de conhecimento, ela tem uma discussão do direito. Então, às vezes, tem audiência de instrução, geralmente tem depoimento de testemunhas, tem laudo pericial, pode ter várias coisas aí, conforme o caso, né? São milhares de hipóteses, e isso pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, enfim, não dá para mensurar, porque é uma fase em que está se discutindo o direito. Aí tem manifestações, impugnações, tem prazos. Quem já participou de um processo judicial, como ator ou como réu, sabe bem do que eu estou falando, tá? Mas pode ser uma coisa bem demorada e esse é o principal problema aqui. E é essa a importância das assinaturas, você vai perceber que o principal aqui é a questão do tempo, tá? Então nós temos aí a fase de conhecimento. Aí houve a sentença. A sentença é um título executivo, é um título executivo judicial. Você verá também, já, que nós temos o título executivo extrajudicial. A sentença é um título executivo judicial e eu vou mostrar também para você a fundamentação jurídica disso no Código de Processo Civil. Ok, então sabemos que temos a fase do conhecimento, ela termina com uma sentença. A sentença é um título executivo judicial. Título executivo você pode imaginar agora o cheque, desde já, a cobrança de um cheque, tá? Ele é um título executivo. Então a sentença ali é como se fosse um cheque na sua mão, tá? Então pensa assim que vai ficar um pouco mais fácil. Você vai poder cobrar ali, a sentença te deu um valor, enfim. Vamos lá. Ela significa então que você vai poder fazer a execução. Por isso é um título executivo, ok? Então você passou do conhecimento para a execução. Na execução você não discute mais o direito, se tem direito, se não tem direito. Chegou na execução, passou a sentença, tem a questão dos recursos aí, não vamos falar disso agora porque não é o foco, né? Mas aí nós temos, em simples palavras, tá? Bastante simples aqui, nós temos a execução. Você ganhou o processo, você tem uma sentença favorável, ela é um título executivo judicial e você vai iniciar a execução pedindo para que o réu, agora ele é chamado de executado, ele pague o que te deve. Agora ele tem que pagar. Se não pagar, você pode pedir penhora dos bens, bloqueio nas contas, penhorar o veículo, imóvel, enfim, são exemplos aqui só para você entender o que é fase de execução. Também tem umas divergências de cálculos, aí perícia contábil, do quanto deve, a quantificação, tal, é uma outra questão, mas o que é mais importante você entender aqui é a fase de conhecimento, a fase de execução e que a sentença é um título executivo judicial. Só vai existir execução, só avança para essa fase importante aqui para você receber o que você quer receber se você tiver a sentença, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar do contrato. Olha só, o contrato ele entrou no lugar ali da sentença, tá? Então nós temos a fase do conhecimento e aí nós temos essa divisão e o contrato. O contrato com assinatura de duas testemunhas. Eu coloquei com duas testemunhas para ficar melhor para visualizar. Obviamente você sabe que é com a assinatura de duas testemunhas lá no contrato, tá? Então assina o contratante e o contratado. Além deles, tem lá o espaço de duas testemunhas e nós vamos falar aqui da importância
É o que nós estamos falando da importância da assinatura das duas testemunhas. Olha só, olha ali, é o título executivo extrajudicial. Também é um título executivo, assim como a sentença, mas ele é extrajudicial. Pronto, tem o mesmo efeito, tá? É o mesmo efeito, só que qual a vantagem? Nós vamos aí pular a fase de conhecimento. Olha só, se eu tenho um contrato assinado com duas testemunhas, assinou lá no contrato, eu já tenho um título executivo na minha mão. Eu não vou precisar da fase de conhecimento. Eu não vou precisar de citar o réu para ele apresentar defesa, contestação, depois impugnações, laudo, testemunhas, audiências. Não, nada disso. Por quê? Nós não temos fase de conhecimento. Tá? Nós não precisamos de chegar numa sentença para a sentença se tornar um título executivo como nós tínhamos falado. Não, nós pulamos tudo. Por quê? Porque o contrato assinado com duas testemunhas já é um título executivo. Nós já temos um título executivo. Nós não precisamos da fase de conhecimento. Tá vendo aí o que você deixou de precisar? Então você economizou muitas vezes, nunca se sabe, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de processo, não sei. Pode ter muitas alegações, impugnações, recursos, né? Porque às vezes a pessoa perde na sentença de primeira instância e recorre para o tribunal. Aí demora mais 1 ano e meio no tribunal. Então, tudo isso você deixou, toda essa possibilidade de demora, você simplesmente anulou ela com a fase de conhecimento. Agora, se o seu contrato não tem a assinatura de duas testemunhas, ele não é um título executivo extrajudicial. Nós veremos já já, tá certo? Aí você vai ter que fazer a cobrança, a ação de cobrança lá, ou enfim, a ação que você vai fazer, mas vai ser com fase de conhecimento. Você vai apresentar o contrato, ele é válido normalmente, ele só não é um título executivo, mas você vai ter o seu direito lá de fazer a cobrança do que está no contrato normalmente, dos valores, enfim. Não é questão de invalidade, não valer. Nós estamos falando apenas de ser ou não um título executivo, ok? Então você vai lá citar para apresentar defesa, pode ter testemunhas ou não, vai ter uma discussão, pode haver recursos para o tribunal, tudo isso. Mas se o seu contrato tem a assinatura de duas testemunhas, esquece conhecimento. Vamos diretamente falar de recebimento de valor. Você sai do seu contrato já pedindo diretamente a execução sem necessidade de sentença. Olha só que bacana. Tá certo? É isso que eu queria dizer. Eu vou te dar a fundamentação aqui porque você sabe que nós gostamos sempre de te dar a fundamentação da lei para que você tenha bastante segurança da informação que você está recebendo e você fique ali sabendo que foi muito bem orientado no nosso curso. Orientado, orientada. Olha só, artigo 515. Pessoal, só um momento para lembrar para você que este vídeo ele faz parte de um curso nosso que nós estamos disponibilizando gratuitamente, tá? O link está na descrição do vídeo e nos comentários. Você pode pausar o vídeo aí para procurar com mais calma, tá? É da plataforma Udemy, o curso está hospedado na plataforma Udemy, além da Hotmart, mas a gratuidade é na Udemy, ok? Que é a mais conhecida aí, a melhor e mais conhecida plataforma. Eu vou só mostrar para você aqui, para você ter uma ideia, olha só. Tem 30 milhões de alunos, é o Marketplace líder global para ensino e aprendizado. Meu foco aqui não é falar da Udemy, tá? É sim do curso, mas é só para que você conheça a plataforma e saiba do que nós estamos falando. Então, como eu disse para você, ela é líder global e essa plataforma é utilizada para o ensino de empresas como, por exemplo, Booking.com, Volkswagen, Adidas, enfim, grandes corporações aí mundiais, tá certo? Só para você ter uma ideia do que é, eu vou deixar o link para você na descrição do vídeo e você vai clicar lá e se inscrever no curso. Se você acessar agora, nessa data, na data de hoje, você vai adquirir o curso gratuitamente. É um presente para os inscritos do nosso canal, tá? E esse acesso é vitalício, é totalmente online. Você acessa a hora que você quiser e o dia que você quiser.
Esta videoaula que você está assistindo é uma das aulas. São várias aulas lá, inclusive com modelo. Então você está assistindo agora esta aula, tá? Mas nós temos o contrato de prestação de serviços e temos modelos para você baixar. Você pode fazer download em Word e você pode ter o modelo para você então. Olha que interessante, tá certo? Vamos finalizar por aqui e continuar com a nossa aula. São títulos executivos judiciais, não é só a sentença. A sentença é um título executivo judicial, mas não está sozinho. Olha só, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título, ali o título do Código de Processo Civil. Aí já no inciso 1, as decisões proferidas no processo civil, que reconheçam a exigibilidade tal, de pagar quantia, enfim, as decisões, é o nosso caso. A decisão é o quê? É um título executivo judicial, artigo 515. O que é mais importante para nós agora é aí também no Código de Processo Civil, olha só a seção do título executivo. Aí nós temos aí o artigo 784, ele diz o quê? São títulos executivos extrajudiciais. Aí tem vários aí, olha só o inciso 1. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, debenture, o cheque. Aí tem inciso 2. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, documento público, escritura pública. Mas o que importa para a gente? O inciso 3 que está em destaque. O documento particular, ou seja, pode ser o contrato, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então, a lei diz que só são títulos executivos extrajudiciais, os documentos particulares, tá? Ou seja, o contrato particular aí, o nosso contrato que estamos falando, quando ele é assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Se não for duas, se for uma testemunha, não vale, não é o que a lei diz. Tá certo? Então agora você já entendeu a importância da assinatura do contrato com duas testemunhas e olha só o que você aprendeu. Na hora de assinar o contrato lá, vai ter o espaço de testemunhas e se você não soubesse disso, agora você sabe, se você poderia dizer, talvez não seja importante, alguém, não, deixa para lá, não é importante. Opa, eu fiz um curso de contratos, um curso prático, eu aprendi a importância da assinatura de duas testemunhas. E é isso que nós queremos fazer com você sempre, é te passar a informação, é te fornecer informações com bastante segurança, fundamentação jurídica, para você saber exatamente o que está fazendo e poupar aí, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos de demora, de gastos, né? De despesas processuais. Até para o advogado é muito melhor fazer uma cobrança de um contrato assinado com duas testemunhas, porque ele vai deixar de trabalhar anos e fica até mais barato na hora de cobrar honorários advocatícios, o advogado enxerga como um processo mais vantajoso para ele, porque a chance de ele receber rapidamente é muito maior e você, consequentemente, pagará menos honorários advocatícios e também ganhará muito tempo. Fica bom para você tanto em relação a tempo, quanto também financeiramente é um ganho muito importante para você. Por isso eu fiz essa aula aqui para você, porque eu tenho certeza que vai ser de muito bom proveito. Tá certo? Vamos à nossa próxima aula. Muito obrigado por estar conosco até aqui.